Olá pessoal, estamos começando agora o módulo 2 do curso de Portais Corporativos. Nesse módulo a gente vai tratar especificamente de RSS, que é o Really Simple Syndication, e de Portlets, que é uma implementação aí de componentes Java para a construção de portais corporativos. Então esse é o assunto do módulo 2. Meu nome é Yuri Moraes. Aqui abaixo do slide eu deixo o link para vocês tirarem dúvidas, mandarem sugestões, críticas, elogios, o que vocês quiserem comentar, e principalmente tirar dúvidas sobre a matéria aqui do curso. Então, qualquer dúvida podem entrar aqui nesse link que tem na rede social itinerante e deixar lá a sua dúvida para mim. Então vamos lá. Bom, primeiro fazer aqui uma introdução, né? Esse é o módulo 2, como eu falei. No módulo 1 do curso de portais corporativos, a gente tratou de conceitos de portais corporativos e arquitetura da informação. Tem aqui o link lá no Provas de TI, para quem ainda não adquiriu. Recomendo que você assista primeiro o primeiro módulo, o módulo 1 de portais corporativos, que trata dessa parte mais conceitual. Porque nesse módulo 2 eu vou tratar aqui de algumas formas de implementação, algumas tecnologias presentes nos portais corporativos. Então, em alguns momentos eu assumo que você já sabe os conceitos básicos de um portal corporativo. Então, recomendo, mesmo que você já tenha estudado alguma coisa, que você assista primeiro antes o módulo 1 para entender bem essa parte conceitual, até porque sempre ou em todos os editais que eu vi que cobrou portais corporativos, é cobrado juntamente com RSS e Portlets, é cobrado esses conceitos básicos. Então, algumas vezes não cobra RSS e Portlets, mas sempre que fala de portais, ele cobra esses conceitos básicos de portais e de arquitetura da informação. Então, recomendo, como eu falei, assista primeiro o módulo 1, depois o módulo 2. O curso, nesse módulo 2, também é uma compilação de bibliografias. Então, peguei aí de vários locais, né, da documentação do RSS, do Portlets, de alguns artigos que explicam um pouco melhor o funcionamento dessas tecnologias. Compilei aqui para vocês, colocando aí questões de concurso entre os slides, no meio do curso, né? Em todas as aulas, praticamente, a gente resolve pelo menos uma ou duas questões, para vocês verem como é cobrado. E compilei tudo isso nesse segundo módulo para vocês. Vamos adiante então, aqui um sumário bem básico, né? Porque o assunto também é bem simples, são dois assuntos, RSS e Portlets. Na parte de Portlets eu trato dos portlets em Java, que são especificados na JSR 168 e na JSR 286. A gente vai ver mais na frente que a 168 é a versão 1.0 dos portlets Java e a JSR 286 é a versão 2.0, uma evolução da primeira especificação. Também trato do WSRP, que é Web Services for Remote Portlets. Então, a implementação de portlets utilizando Web Services. A gente também trata isso aqui porque também é um assunto que cai juntamente com essa parte de portais corporativos. E em paralelo a tudo isso, a gente resolve várias questões de concurso no decorrer aí desse módulo. Bom, aqui uma apresentação, vocês provavelmente assistiram o módulo 1, não vou me alongar. Como eu falei, meu nome é Yuri Moraes, trabalho na CGU com auditoria nos contratos e na gestão de TI. E aí tem uma lista de concursos em que foi aprovado, algumas certificações que possuo, ITIL, RUP, algumas de Java, tenho mestrado em informática e mais abaixo algumas experiências que já tive em empresas privadas, já fui professor universitário e já trabalhei lá como servidor do estado de Pernambuco. Novamente alguns links de interesse, vocês também já viram isso lá no módulo 1, a rede social itinerante, lista TI Masters, provas de TI e os links para os meus cursos anteriores que eu gravei na parte de governo eletrônico, EMAG e EPING. Bom, então vamos começar de fato. Falar primeiro do RSS, que é o Really Simple Syndication. O RSS, você vai encontrar muito nos sites esse símbolozinho laranja aqui abaixo no slide, onde eu estou com o mouse. Onde você vê esse símbolozinho laranja, trata-se de RSS, que é o que a gente vai aprender agora. Então, o RSS possibilita distribuir conteúdo web atualizado
de um site para vários outros sites ou para várias pessoas. Então, como é que acontece isso? Um site de notícias, né, que é atualizado constantemente, ele disponibiliza lá esse link com o RSS para que você se mantenha atualizado de tudo que acontece ali naquele site. Tudo de novo que é publicado no site você vai receber se você se inscrever lá no canal RSS daquele site. E aí você não vai precisar, por exemplo, acessar o site todos os dias para ver se tem novas atualizações. Isso é muito usado em portais de notícias, em portais de empresas, portais de órgãos públicos. Por quê? Eles estão sempre colocando coisas novas. E se você não quer ficar entrando no site dele todos os dias, porque geralmente as pessoas acompanham vários portais, vários sites ao mesmo tempo, vários blogs também. Então, para que você não precise ficar entrando lá nos seus portais preferidos todo dia, você se inscreve nos feeds RSS daquele site, daquele portal, e fica recebendo lá as notícias através de um softwarezinho que eu vou explicar mais na frente, que se chama o agregador RSS. Mas tenha um pouco de paciência que eu vou mostrar isso mais na frente. Então, o RSS, voltando aqui para o slide, permite encontrar notícias e atualizações rapidamente, permite que usuários da internet se inscrevam em sites que fornecem feeds RSS. Então, como eu falei, os principais portais, sites, blogs têm essa possibilidade de feeds RSS. E aí o usuário vai permanecer informado das atualizações de diversos sites sem ter que visitá-los. O que é que vem nos feeds RSS? Ou seja, na hora que você se inscreve lá para receber os feeds de um site, o que é que vai vir para você sempre que o site for atualizado? Então, os feeds RSS vão vão oferecer um conteúdo web ou o resumo do conteúdo que foi publicado, né, do novo conteúdo, juntamente com os links para a versão completa daquele conteúdo. Então, quando você abrir o seu agregador, que vai receber todos os feeds que você se inscreveu, vai vir ali o conteúdo do artigo, da publicação que foi enviada, juntamente com o link para você acessar a fonte daquela notícia, a fonte daquela atualização, que é o site propriamente dito que enviou aquilo. Então você vê o resumo e pode entrar lá para ver tudo. Alguns feeds vêm com o conteúdo inteiro, aí vai depender de site para site ou de portal para portal. Vou aqui sair do slide e mostrar um exemplo para vocês na prática como é que isso acontece. Então vou abrir aqui o portal do STF, o Supremo Tribunal Federal. Aqui no portal do STF tem aqui as várias seções, né? A página principal sobre STF, estatística, processo. Em algum lugar do site, aqui no STF eu vou rolar a barra para baixo, vocês vão ver lá aquele símbolozinho laranja que tem o link para o canal RSS do STF. Então, se você estiver interessado em receber notícias, atualizações do STF, você entra aqui, ó, clica no linkzinho laranja, apertou, ele vai abrir aqui uma explicação de o que é RSS, de como é que funciona, e tem mais um link aqui para você apertar se você quiser realmente ver o documento, o arquivo RSS do site do STF. Então eu clicando aqui, apertei, ele mostra aqui o arquivo RSS, que é na verdade um XML com algumas especificidades. Então a gente vai ver lá mais na frente o que é que significa cada uma dessas tags XML, né? Mas aqui é só para vocês verem como é que você chega no arquivo RSS num portal de verdade. Beleza? Então voltamos aqui para o slide. Então é isso. O RSS vai possibilitar você receber notícias, atualizações de um site. O que mais que a gente tem a falar sobre o RSS? Ele distribui atualizações dos sites aos interessados, envia a manchete, né, a notícia ali, e o conteúdo e o link para aquele conteúdo. E agora a gente fala um pouquinho do agregador ou do leitor de feeds RSS. O que é esse leitor, esse agregador? Ele é um programa usado para verificar páginas habilitadas para RSS para os seus utilizadores e informar atualizações. Então é através desse agregador que ele vai gerenciar todas as inscrições que você tem em feeds RSS. Então, quando você quiser ver as atualizações dos seus sites preferidos, você entra no agregador e ele vai lá mostrar tudo que tem de novo nos seus sites.
Esses feeds, esses leitores de feeds ou agregadores podem ser extensões de navegadores ou programas de e-mail. O Outlook da Microsoft, por exemplo, ele tem uma extensão lá para ler RSS. Então pode ser um programa específico, pode ser um extensor de navegador, pode ser um programa de e-mail. Importante aqui vocês saberem que o RSS é padronizado mundialmente pela W3C, a World Wide Web Consortium, o consórcio da web que padroniza, que regulamenta a web. Então a W3C é que é responsável pela padronização. RSS está atualmente na versão 2.0, que foi lançada em 2003, então já tem um bom tempo aí que ela está em vigor. E utiliza, como eu já falei, a linguagem XML. Então é bom que você tenha aí um conhecimento prévio, não precisa ser o mestre em XML para entender aqui a parte de RSS, mas que você tenha pelo menos uma noção de como é o XML, como é o funcionamento das tags. Eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui no próximo slide, só para a gente lembrar alguns conceitos mais importantes para poder entender RSS. Mas não se preocupem, você não precisa ser o expert em XML, basta ter uma noção básica para poder entender isso aqui. Vou mostrar aqui mais um exemplo de um agregador de feeds RSS. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu uso esse programinha aqui que chama Feedly. Aqui eu criei uma categoria chamada tecnologia, onde eu me inscrevo aqui nos principais sites de tecnologia que eu gosto de acompanhar. Por exemplo, Gizmodo, aqui do lado direito da tela, vejam, Gizmodo, IDGNow, TechTudo e outros, né? Que são só alguns exemplos dos sites que têm essa possibilidade de RSS, que eu me inscrevi e recebo diariamente aí, recebo a todo momento atualizações desses sites. Então, em vez de eu entrar em cada um desses 3 sites que eu gosto, eu me inscrevi lá nos feeds dele e recebo aqui as notícias. Então, por exemplo, uma das notícias aqui que eu escolho, eu clico, ele abre aqui o conteúdo. Se eu quiser entrar no site, é só eu clicar aqui no link e ele vai direto lá para o site principal do Gizmodo, que nesse caso é de onde veio a notícia. Então é assim que funciona um agregador RSS, bem simples. Então tranquilo aí, né? Só para vocês terem uma ideia, quem não usa essa tecnologia, eu sei que muitas pessoas de TI já usam isso, mas quem não usa pode aí ter uma ideia. Vamos voltar para cá então. Então vimos como é que funciona o RSS, os agregadores. Destaquei aqui para vocês que o RSS está na versão 2.0 e utiliza XML, certo? Então vamos ver aqui um exemplo de um documento RSS, escrito, como eu falei, na linguagem XML. Então vamos começar aqui em cima, na primeira linha, tá com as linhas numeradas aqui do lado esquerdo, vejam. Primeira linha tem uma declaração lá, interrogação XML, fala versão 1.0 e o formato de encoding. Então aqui eu só estou declarando que isso aqui é um arquivo XML, nada mais do que isso. Essa versão aqui 1.0 é do XML, tá? Não é do RSS. Mas embaixo eu tenho a tag RSS, essa sim especifica que isso é um arquivo RSS que está na versão 2.0, a versão do RSS 2.0, que é a mais atual, pelo menos no momento da gravação desse curso. Mais abaixo aqui na linha 4, eu tenho a tag channel, que o RSS ele é um canal de notícias, né? Então quando o site vai especificar as informações sobre aquele canal de notícias que ele vai disponibilizar para os usuários, ele começa com essa tag channel. Só lembrando aqui para vocês, quem define esse arquivo XML é o site, tá? É o pessoal lá, os desenvolvedores do site que vão definir esse documento RSS. Você como usuário vai apenas, o seu agregador, seu leitor de feeds vai apenas ler esse arquivo. Então, primeira tag é channel. Na tag channel a gente vai ter 3 tags obrigatórias, que é title, que tem o título do seu canal. Nesse caso aqui eu peguei esse exemplo lá do site do W3 Schools, que tem lá um tutorialzinho sobre RSS. Então, o título do canal, W3 Schools Homepage,
o link para você acessar o portal, aquele site principal. Mais abaixo a tag description, que você vai colocar aqui uma descrição sucinta desse canal que você está disponibilizando no seu site, no seu portal corporativo. Beleza? Essas três tags, title, link e description, são obrigatórias. Isso aqui é uma informação importante, hein? Anotem aí no seu resuminho, nos seus slides, se você imprimiu, onde for. Anote isso aí. Mais abaixo a gente vai ter as várias tags item. Então eu posso ter na verdade eu posso ter 0, uma ou mais tags item. Nesse aqui você vai ter os itens, as atualizações do seu portal, do seu canal RSS. Então a tag item também vai ter as mesmas tags obrigatórias, title, link e description. Nessas tags itens vão ter as atualizações que o seu portal vai enviar para os agregadores dos usuários, dos clientes do seu site. Então cada item desse vai ser uma noticiazinha lá, uma atualização que vai chegar para o usuário. Certo? Então, mesma coisa, tem o título do item, o link para chegar naquela notícia e a descrição. E aí você vai poder ter vários itens desses, como eu falei. No final você vai fechar as tags, fechou a tag item, fechou a tag channel e fechou a tag RSS. Tem que ficar atento para essas regrinhas do XML, porque o RSS segue todas as regras do XML. Então beleza, isso aqui é só um exemplo de um documento RSS para vocês terem uma noção de como é que funciona. Nos próximos slides a gente vai detalhar aí cada um dessas tags. E aqui, como eu prometi, um pouquinho da sintaxe XML para quem não conhece ou para quem viu há muito tempo e quer relembrar um pouco das regras do XML. Os comentários são feitos da seguinte forma: abre a tag, né, com o sinal de menor, exclamação, traço, traço, ou hífen. E aí dentro você bota o comentário, fecha lá no final com hífen, maior que. Então o comentário aí no XML, da mesma forma que no HTML, é feito dessa forma. Mais algumas regras aí do XML. Todos os elementos devem ter uma tag de fechamento. Então vou voltar aqui um slide para vocês verem isso de forma mais clara. Então voltando aqui no slide 9. Por exemplo, abrir a tag RSS aqui na linha 2. Abrir RSS version 2. Lá na linha 20, eu fechei essa tag RSS. Então, todo elemento que eu abro, eu fecho. A tag channel aqui na linha 4, fechei lá na linha 18. Aqui na linha 5, a tag title, botei o título, na mesma linha fechei. Então, toda tag tem que ter a sua tag de fechamento. Não esqueçam disso. XML é case sensitive, né? Isso quer dizer que ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então é importante também saber disso. O alinhamento deve estar correto, ou seja, quando você abre uma tag, vou voltar aqui mais uma vez. Então abri aqui a tag channel na linha 4. Mais abaixo eu abri a tag title, então eu tenho que fechar a tag title antes de fechar a tag channel. Isso é o alinhamento correto. Eu não poderia, por exemplo, fechar a tag channel para depois fechar a tag title, porque isso aí daria um erro. Então, da mesma forma que em programação Java, C, a gente tem que estar atento a esse alinhamento no XML também. E os valores dos atributos devem estar entre aspas. Voltando aqui, a gente só tem atributos nesse exemplo aqui nas primeiras linhas, nas linhas 1 e 2. Então, na tag XML, um atributo é version. Então, a versão está entre aspas, 1.0. Encoding, também, o formato do encode, coloquei aqui entre aspas. Isso é obrigatório no XML. Se você já trabalha com HTML, sabe que no HTML isso não precisa ser seguido à risca. Os navegadores entendem muitas vezes se você não bota aspas ou se bota aspas simples, mas no XML isso é obrigatório. Então, pessoal, visto aí essa parte introdutória, essa visão geral sobre RSS, a gente vai partir agora para as questões. Mas as primeiras questões eu vou deixar para a próxima aula. Então, logo que iniciar a aula número 2, a gente já começa com as questões sobre esse assunto que a gente viu nessa aula de número 1.
né? Como eu falei, foi uma aula mais introdutória, uma visão geral. Na próxima aula, depois das questões, a gente vai para uma parte mais técnica, a parte mais específica, mais relacionada à programação mesmo do RSS. Então, façam um intervalozinho e voltem aí em instantes para continuar esse assunto. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.